Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora para a nossa quinta aplicação de Física 1, que na verdade é uma variação um pouco mais complicada, um pouco mais complexa do que a quarta aplicação. Assim como na quarta aplicação, essa quinta daqui também vai ser relacionada à força de atrito e também vai ser calcular a velocidade limite em uma curva. Porém, agora a curva é uma curva inclinada, ou seja, da mesma forma que a gente tinha no quarto exemplo, a gente tem um corpo que realmente está descrevendo um movimento curvo, aqui no caso, um movimento curvo com um raio de curvatura R, supondo aqui, completando esse movimento daqui, associando o raio da trajetória e tudo, mesma coisa, coeficiente de atrito, μe e tudo, mesma história. Agora, a única diferença é que ao invés dessa curva ser plana, essa curva é inclinada. Então, se a gente vê o carro se movimentar, no caso aqui, como se aqui fosse a traseira do carro, essa rua ela não é plana, ela tem uma inclinação θ, ok? Isso muda completamente a situação, porque o fato de ter essa inclinação faz com que seja mais fácil do carro descrever a curva. Isso porque, tanto nessa situação quanto na situação anterior, da quarta aplicação da curva plana, somente 3 forças atuam nesse carro, que é força-peso, força normal e força de atrito. No caso anterior, força normal e força-peso se cancelavam, e aí somente a força de atrito era a força centrípeta. Como esse plano é inclinado, a força normal, que antes era na vertical e só servia para poder anular o peso, agora a normal ela vai ser um pouco inclinada, ela não vai estar completamente na vertical. O peso continua na vertical, como tem que ser o tempo inteiro, porém a normal ela fica inclinada, porque a normal ela é sempre perpendicular à superfície. E agora olha só, se a normal ela é inclinada, significa que existe uma parcela da normal que aponta para o centro do movimento. E por conta disso, uma componente da normal vai colaborar para a força centrípeta. Então, não é somente o atrito que tem que segurar o corpo, porque o atrito ele é ajudado pela parcela da força normal, que acaba acontecendo pelo fato de ter uma inclinação aqui, o plano na qual o carro está descrevendo a curva. Muda a situação melhorando para o carro, que vai poder descrever essa curva com velocidades maiores, mas muda a situação de forma pejorativa para nós, já que vai dar um trabalhinho maior saber qual vai ser essa velocidade, essa velocidade limite. No caso aqui, essa velocidade limite ela tem duas possíveis conotações. Ela pode ser uma velocidade máxima, da mesma forma que se tinha antes, mas também pode ser uma velocidade mínima, dependendo de como esse contexto daqui acaba se comportando. Qual que é a ideia? Na prática, quando a gente vai ver as estradas que são construídas a ser um pouquinho inclinadas, na vida real, para poder facilitar a curva dos carros, esse θ é sempre um θ pequeno, nunca é um θ muito grande. Isso, na verdade, é até uma razão óbvia. Não é nem um pouco conveniente você fazer estradas muito inclinadas. Dá um trabalho grande e não é conveniente. É conveniente que você coloque pequenas curvas, um pouquinho inclinado, para poder ajudar. E não precisa ser nada muito absurdo para poder deixar a obra muito mais complicada. Então, de maneira geral, esse θ é pequeno. Como esse θ é muito pequeno, esse θ sempre acaba sendo, na vida real, menor do que o θ limite, no caso do atrito estático. O que isso significa? Significa que, quando você pega essas estradas na vida real, que tem essa inclinação, se o carro está parado na estrada, como esse ângulo daqui é menor do que o ângulo crítico do atrito estático, significa que o carro ele fica parado. Ele não vai deslizar ao longo daqui, ao longo desse plano inclinado. Enfim, na prática isso sempre acontece. Então, por conta disso, não existe uma velocidade mínima para você descrever a curva, existe somente uma velocidade máxima. Porém, imagine que em alguma estrada que foi construída a ser inclinada, com uma inclinação pequena, teve algum acidente, um caminhão com óleo acabou tombando e despejou óleo na pista. Quando você despeja óleo na pista, ela fica mais escorregadia. Isso significa que o coeficiente de atrito estático reduz, porque o atrito ele acaba ficando menor, o atrito estático acaba ficando menos eficiente. Isso significa que quando o atrito reduz, quando você deixa a superfície mais escorregadia, você reduz esse θe. Vamos supor que você conseguiu reduzir esse θe muito, ao ponto de que a inclinação da estrada ela é maior do que o θe. Nesse caso, vai existir uma velocidade mínima, porque se o carro fica parado nessa situação, como essa inclinação é maior do que o θ, do que o ângulo limite para o atrito estático, ele vai começar a deslizar, que foi o que a gente discutiu em aplicações anteriores. Então, se ele ficar parado, ele vai deslizar. Qual que é uma maneira dele não deslizar nessa pista? Uma maneira dele não deslizar é ele começar a andar nessa pista. Porque quando ele começar a andar, ele vai estar descrevendo um movimento curvo. E para que esse movimento curva aconteça,
tem que existir uma força centrípeta. E aí, nesse caso, a força que vai estar puxando ele para poder deslizar, quando ele estiver movimentando, vai fazer papel de força centrípeta. De forma que, ao invés de promover o deslizamento dele para baixo, vai promover o movimento circular. Ou num ponto de vista, né, mais experimental, digamos assim, né, mais no dia a dia, quando você faz um movimento circular, você sente, por conta da inércia, o seu corpo sendo jogado para fora. Então, é como se tem uma coisa que está te puxando para poder cair, mas você aproveita esse jogar para fora da curva para meio que poder equilibrar e você ficar em equilíbrio, né, no ponto de vista mais empírico da coisa. Então, a gente vai analisar as duas situações. Como a situação mais natural no ponto de vista cotidiano é esse θ ser menor do que o θ limite, primeiro eu vou calcular a velocidade máxima nesse contexto aqui com vocês. Ok? E aí depois eu vou supor, né, o θ maior do que o θ limite para a gente também poder calcular a velocidade mínima e entender como é que vai ser essa situação. Ok? Então primeiro vamos levar em conta a situação cotidiana, que é, o corpo está parado, ele não vai fazer nada, ele vai aumentando a velocidade, vai descrevendo a curva, porém, se ele passa de uma determinada velocidade, ele vai acabar sendo jogado para fora, né? Enfim, qual que é essa velocidade máxima aqui nessa nossa situação. Aqui se aplica o mesmo raciocínio do caso, né, da aplicação anterior, da quarta aplicação, de que essa maior velocidade, né, no caso as velocidades limite de uma maneira geral, elas sempre vão ser determinadas na situação em que o módulo da velocidade é constante, que é o fato de que a força de atrito está somente ao longo do plano, né, daqui, e não, né, enfim, a favor ou contrário à velocidade. Vai estar sempre perpendicular à velocidade. Ok? Não vou refazer essa discussão. Se você quiser rever essa discussão, é só ir para a quarta aplicação que eu discuto isso. Ok? Então, aqui no caso, a gente está levando em conta que a velocidade ela é constante, consequentemente, a força total, a força resultante do nosso problema é somente força centrípeta. É totalmente centrípeta, não tem força tangencial para calcular as velocidades limites. Ok? E vamos lá, né? Assim como qualquer problema envolvendo leis de Newton, a primeira coisa que a gente faz é quais são as forças que atuam no nosso sistema. É a partir da análise das forças que a gente vai poder tirar qualquer tipo de conclusão. Então vamos lá, né? O corpo tem massa, consequentemente, ele vai ter uma força peso que puxa ele para baixo e vai ter uma força normal aqui, né? Perpendicular ao plano inclinado aqui. Percebam que eu desenhei aqui a força peso mesmo. Eu não decompus ela em uma componente que é ao longo do plano e uma componente que é perpendicular, que seria o Px e o Py. Por que eu não fiz isso aqui? Eu não fiz isso aqui porque, diferentemente do caso anterior, a normal não vai cancelar com o Py. Não vai cancelar. Né? E é fácil ver isso pelo seguinte. Se eu fizesse essa decomposição daqui em Py e Px, como eu sei que existe força centrípeta, eu tenho que analisar todas as forças que têm componente na horizontal, que é a direção, aqui no caso, né, a direção que tem que apontar a força centrípeta para o centro do movimento circular. Okay? Se eu faço essa decomposição, percebam, tanto Px tem componente horizontal, quanto Py tem componente horizontal. Mais especificamente, Px tem essa componente horizontal e Py tem essa componente horizontal. Então, se eu fizesse essa decomposição em Px e em Py, eu teria que analisar cada uma dessas forças, fazendo papel, né, ajudando ou, né, prejudicando a força centrípeta, sendo que se eu não decomponho essas forças, se eu deixo elas escritas somente como sendo peso, percebam, o peso total está na vertical. Significa o quê? Significa que o peso não contribui para a força centrípeta. Somente a normal contribui. Se eu tivesse decomposto em Py e Px, a contribuição de um ia ser menos a contribuição do outro. Então eu só teria feito um masoquismo maior. Ok? Então, enfim, é basicamente por isso que eu estou escrevendo aqui P desse jeito e não Px e Py, por conta da análise da força centrípeta. Ok? Mas lembre-se, claro, a gente sempre pode decompor esse cara daqui em Px e em Py. Além disso, a decomposição do peso em Px e Py é conveniente quando o Py cancela com a normal, né? Quando elas são iguais, mas em sentidos contrários. Aqui isso não vai acontecer, certo? Uma forma fácil de perceber que isso não vai acontecer é o seguinte, a normal, ela é uma reação à compressão. A compressão que esse carro gera no chão, ela é dada principalmente por conta do peso, né? O peso puxa para baixo, aí uma parcela, que é a parcela Py, comprime a superfície. Consequentemente, vai aparecer a normal, que é uma reação. Agora, olha só, se o corpo está descrevendo um movimento circular, ele vai, pensa no ponto de vista mais empírico, ok? Só para poder ficar clara a ideia, a construção da coisa. Esse cara daqui, ele sempre tende a escapar pela tangente, certo?
né, na tendência do movimento circular. Se for muito rápido, ele vai derrapar para fora. Como a curva que ele descreve é uma curva na horizontal, a tendência do carro é ser jogado para a horizontal, certo? Essa ideia de querer sair da curva. Agora, essa tendência de ser jogado na horizontal faz com que ele suba, né, tem uma tendência de subir e também uma tendência de comprimir um pouco mais a superfície. Consequentemente, se a compressão aumenta, a normal ela vai ser diferente do PY, porque não é somente a parcela, né, do PY que faz o carro comprimir o chão. Também vai ter uma parcela relacionada mesmo à força centrípeta. Consequentemente, nesse caso daqui, né, não é nem um pouco estratégico a gente decompor, né, deixar o peso decomposto em Px e Py. É melhor tratar aqui o movimento mesmo só em termos do peso de fato. Okay? Como é que a gente tem que determinar a nossa análise com a força centrípeta, que no caso é a força resultante na direção do círculo, né, do centro do círculo? Aqui o centro do círculo ele está, né, no caso, para cá, digamos assim. Né? Ele está descrevendo um movimento na horizontal. Consequentemente, aqui é mais fácil, vai ter uma força centrípeta que é para cá, então a nossa força resultante, que vai ser a força centrípeta, é para a esquerda. Okay? De forma que, nesse caso, é mais conveniente a gente decompor tudo realmente em posições horizontais e verticais, e não, né, o horizontal e vertical de acordo com o plano inclinado. Nesse caso não é conveniente fazer assim, é conveniente deixar em horizontal e vertical mesmo, pelo fato de que a força centrípeta está na horizontal. Então vamos lá, como a gente está primeiro observando essa situação em que o θ é menor do que o θ só existe velocidade máxima, ok? Exclusivamente. Então, a ideia é, vamos supor que nós estamos na situação da velocidade máxima, porque aí todas as considerações que a gente fizer vai ser baseado no contexto que a gente está querendo determinar. E aí a velocidade que a gente vai encontrar vai ser a velocidade máxima. Se ele está na velocidade máxima, significa que se o carro aumentar um pouquinho a velocidade, ele vai escapar da curva. Escapar da curva significa que ele vai subir, ok? Essa que seria a ideia de escapar da curva. Consequentemente, se a tendência de movimento dele é subir, e o atrito aqui é o atrito estático, porque ele está fazendo a curva, ele não está deslizando, então significa que a força de atrito, deixa eu colocar a força de atrito, vou usar a cor laranja. A força de atrito, ela está para cá, ó, força de atrito. Sempre relembrando, força de atrito estático é sempre contrária à tendência de movimento e é sempre tangente, né, à superfície. Ok? E é basicamente isso. Né? Essas são as três forças que atuam no sistema, assim como era no caso anterior. A única diferença, né, para o exemplo 4, é que aqui as inclinações dessas forças são diferentes. Consequentemente, chamando a direção horizontal mesmo de x e a direção vertical de y, o que a gente vai ter vai ser que a força resultante em y é igual a zero, ok? Porque a força resultante é centrípeta e por conta disso é somente a parcela horizontal. E a força resultante em x, ela é diferente de zero, ok? De forma que o módulo da força resultante ele vai ser igual à força centrípeta, porque a força resultante em x é a força centrípeta no caso, ok? Tá, exatamente, é a força que aponta para a direção do centro, enfim, consequentemente é a centrípeta. Então, vamos começar aqui com a equação de cima, ok? Temos essas duas, vamos começar com a de cima que é mais fácil, porque ela vai passar para a gente condições para essa aqui de baixo, ok? Afinal de contas, olha só, parte da força em x envolve a normal, uma componente da normal. Só que a gente não sabe nem quanto é que é a normal de fato. Quem vai falar pra gente quanto que é a normal vai ser essa expressão daqui de cima. Então vamos começar com a de cima, que é mais fácil. Ok? Então, vamos lá, começando com essa aqui de cima. Forças que estão em y. Né? Se força resultante é igual a zero, significa que as forças para cima são iguais às forças que apontam para baixo. Então vamos lá, forças que apontam para cima, somente a componente vertical, né, NY da normal. Como é que a gente faz para determinar NY? A gente tem que saber quem que é esse ângulo. Agora, determinar esse ângulo é fácil. Pelo seguinte, se a gente tivesse desenhado o PY, o ângulo entre PY e P não é exatamente o θ? Perceba, esse cara daqui é um ângulo oposto pelo vértice com esse cara. Consequentemente, esse ângulo daqui é o ângulo θ da inclinação, certo? Ou seja, né, aqui, força que aponta para cima vai ser normal vezes cosseno de θ, componente vertical da normal. Esse cara daqui tem que ser igual às forças que apontam para baixo. Forças que apontam para baixo, primeiro tem o peso, então mg. E aqui vai ter mais uma força que aponta para baixo, que é uma componente da força de atrito. Porque perceba, a força de atrito está na diagonal para baixo. Consequentemente, ela tem uma parcela que é para baixo. Ok? Então, a gente tem que pegar essa força daqui, decompor ela em componente, aqui no caso, FAY, e uma componente aqui que vai ser o nosso FAX, porque a gente vai precisar desses caras, né, tanto para agora, né, para a parcela da força resultante em Y, quanto para em X também. Então vamos lá, como é que a gente faz para determinar esses caras? Olha só, perceba que esse ângulo daqui
é o nosso θ. E a forma de ver isso é, o plano ele é paralelo à força de atrito. E a força em x é paralelo a essa linha daqui, que as duas são na horizontal. Logo, esse cara e esse cara são alternos internos, né? Consequentemente são iguais. Então, se eu quero saber a componente daqui, a componente em y, ela é oposta ao ângulo θ. Consequentemente, vai ser vezes o seno de θ. Então, aqui a gente vai ter mais força de atrito vezes seno de θ, ok? Aqui, no caso, a gente está na situação limite. A gente quer determinar a velocidade máxima. Então, a gente está supondo que nós estamos na situação de velocidade máxima. Na velocidade máxima, é aquela velocidade que a força de atrito tem o maior valor possível. Ela está segurando da maior forma que ela consegue, ok? Consequentemente, essa força de atrito, nesta situação, ela pode ser escrita como sendo coeficiente de atrito estático vezes A normal. Então, μe vezes A normal. E lembrando, a gente só pode falar que a força de atrito tem essa cara, porque nós estamos na situação limite, exclusivamente por conta disso. Então, essa aqui é a nossa primeira situação. Perceba, né, o θ é um ângulo dado, massa e gravidade são dados, coeficiente é dado, consequentemente, a única coisa que a gente não tem daqui informação é a normal, que a gente consegue isolar, ok? Então, vamos lá, né? Isolando aqui a normal, a gente consegue, vamos lá, normal, vamos passar esse termo daqui para o outro lado, ok? Então, normal, que multiplica cosseno de θ, menos μe vezes seno de θ, esse cara daqui vai ser igual a mg, ou seja, normal é igual a mg sobre cosseno de θ menos μe vezes seno de θ. Então já perceba, de fato, a normal não é igual ao py, como era no caso anterior. A normal tem uma cara diferente pelo fato de que a situação aqui é diferente, né? Enfim, a compressão não é mais somente dada pelo peso, ok? Mas beleza, então essa daqui é a nossa normal. O que a gente faz agora? Vamos resolver essa nossa segunda parte. Né? Bom, a força centrípeta, ela aponta para, aqui no caso, né, nesse desenho, nesse recorte que eu coloquei, ela aponta para a esquerda. Então, o que a gente vai fazer aqui? Força resultante, forças que apontam para a esquerda. Vou colocar o sinal positivo, porque está na direção, né, de fato, da força centrípeta, né, para dar um valor positivo, e forças que estão apontando para a direita, a gente coloca como sendo negativas. Ok? Então, vamos lá, força resultante em x. Primeiro, a gente vai ter a nossa componente aqui da normal. Componente da normal, aqui a gente tem o quê? O nosso nx. Se o ny foi normal vezes cosseno, aqui vai ser normal vezes seno de θ. Ok? Então, essa aqui é a componente da normal, né, a favor da força centrípeta. Além disso, a gente também tem a força de atrito, que está ajudando aqui, né, claro, a segurar. Então, aqui a gente vai ter mais força de atrito, o FAX. Vamos lá, se o outro cara aqui foi com seno, né, a componente em y, então esse cara aqui vai ser com a componente em cosseno. Então, μe vezes normal vezes cosseno de θ. Ok? E esse cara daqui. Perceba, não tem mais nenhuma força na horizontal. O peso é exclusivamente na vertical. Consequentemente, o que a gente tem? Esse cara daqui, então, vai ser igual à nossa força centrípeta em módulo. Ou seja, mv2 sobre r. E esse v é quem? É o v máximo. Por que é o v máximo? Pelo fato que a gente está determinando o v máximo, né? Enfim, a situação que a gente consegue escrever a força de atrito como sendo μ vezes normal. Ok? Bom, a normal aqui, a gente já sabe quanto que é, já determinamos com a equação em y. Então perceba, a única coisa que a gente não sabe aqui é a velocidade, que a gente vai determinar agora. Então vamos lá, coloca aqui a normal em evidência. Normal, que multiplica seno de θ mais μe cosseno de θ. Isso aqui é igual a mv2 máximo sobre r. E a normal a gente já consegue substituir por aquela expressão. Então aqui a gente vai ter, ó, mg. Agora, vamos lá, seno de θ mais μe cosseno de θ, que já era o que, enfim, o parênteses que tem aqui, a parte de cima da normal, e agora vamos colocar a parte de baixo, que é um cosseno de θ menos μe seno de θ, ok? Esse cara todo vai ser igual a mv2 máximo sobre r. Ó, que maravilha, a massa corta, a gente chega no mesmo resultado qualitativamente que a gente tinha antes, de que a massa não interfere, né, independente de qual que é a massa do corpo, a velocidade máxima, ela independe disso, ok? E aí, né, passando, né, ajeitando aqui os termos, a gente chega na informação de que a velocidade máxima, né, vamos lá, velocidade máxima, ela vai ser raiz de, então vamos lá, ó, aqui vai aparecer o nosso RG, igual já aparecia antes, certo? Só que agora também vai aparecer esse fator seno de θ mais μe vezes cosseno, então vezes cosseno de θ, dividido por
cosseno de θ menos μe vezes seno de θ. Então, tá aqui, né, a nossa... Opa, aqui a raiz, claro, vai em tudo, né? Deixa eu colocar aqui em tudo. Então, essa daqui é a nossa velocidade máxima. Agora, percebam que em nenhum momento dessa minha dedução daqui, eu usei, no caso, a informação de que o θ é maior ou menor do que o θ é. A única coisa que eu usei aqui de informação é que a velocidade é máxima. O que significa? Significa que essa conta, esse resultado aqui que a gente chegou, ele serve como velocidade máxima tanto para o caso que θ é menor que θ é, ou para o caso que θ é maior que o θ é. Então, ou seja, a gente acabou pegando um resultado duplo. E percebam a diferença desse caso para o exemplo 4, que é quando, né, o plano que é quando não é inclinado, né, quando a curva é plana, é que esse cara todo aqui era só o coeficiente. Okay? E um jeito fácil de verificar se a gente chegou num resultado coerente vamos colocar aqui o θ igual a zero e ver se a gente resgata o caso anterior. Tem que resgatar, ok? Porque se o θ for igual a zero, esse nosso problema é exatamente o problema da aplicação 4. Ok? Olha só, percebam que se a gente coloca o θ igual a zero, vamos lá, essa parte aqui vai virar o quê? Esse termo todo aqui dentro vai virar o quê? Vamos lá, seno de zero, zero. Cosseno de zero, 1. Então aqui em cima vai ficar μe. Cosseno de zero, 1. Seno de zero, zero. Então, reparem, esse cara daqui, quando o θ é igual a zero, se transforma, né, acaba se comportando como μe, que era o que a gente realmente esperava, dado que é o resultado de fato para quando, né, a estrada é plana. Antes de calcular a velocidade mínima, né, para o caso que a inclinação vai ser maior, no caso, né, do que o ângulo limite, né, percebam que essa expressão daqui que a gente chegou, esse cara aqui do meio, lembra muito o denominador do resultado que a gente obteve na primeira aplicação, né, que era qual que era a força para que um bloco começasse a se movimentar. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente usou, no caso, né, a correspondência do μe com o ângulo limite para expressões que tinham uma cara semelhante com essa, quando a gente usou para aquela expressão, a gente chegou num resultado interessante, né, em uma análise, né, no caso daquele contexto da força, em termos do ângulo limite. E aqui pode ser conveniente a gente ver, né, tentar escrever essa expressão, não em termos do coeficiente de atrito estático, mas em termos do ângulo limite. Eu acho que a gente consegue, né, resgatar algumas informações interessantes aqui do problema. Então vamos fazer isso. Como é que esse termo daqui, de dentro, né, como é que ele fica escrito em termos do ângulo limite? Né? Então, vamos lá, né, vamos escrever esse cara em termos do ângulo limite. A correspondência é que o μe, ele é tangente de θ é. Então, vamos lá, esse cara daqui vai ser seno de θ, então seno de θ mais seno de θ é dividido por cosseno de θ é vezes cosseno de θ, e aqui no denominador vai ficar um cosseno de θ menos seno de θ é dividido por cosseno de θ é vezes seno de θ. O que a gente faz agora? Vamos multiplicar em cima e embaixo por cosseno de θ é para que a gente tenha, né, para que a gente não fique com frações no numerador e no denominador. Então vamos lá, esse cara daqui é a mesma coisa aqui. Seno de θ, cosseno de θ é, mais seno de θ é, cosseno de θ. Então, primeira coisa está aqui, né? Multiplicamos então a parte de cima pelo cosseno de θ é. Vamos multiplicar agora a parte de baixo. Deixa eu colocar aqui uma linha reta, né? Porque não precisa ficar tão horrível assim, né? Então, vamos lá, temos esse cara. Agora vamos para a parte de baixo, vai ficar um cosseno de θ, cosseno de θ é, menos seno de θ é, seno de θ. Perceba, a gente tem certinho aqui senos, né, da soma e cossenos da soma. Perceba, ó, seno do primeiro, cosseno do segundo, seno do segundo, cosseno do primeiro. Esse cara daqui de cima é exatamente o seno, então esse cara daqui é exatamente o seno de θ mais θ é. Ok? E o cara aqui de baixo, perceba, aqui a gente tem o cosseno da soma também. Então, cosseno de θ mais θ é. Agora, olha só, seno de um argumento dividido pelo cosseno do mesmo argumento. Isso aqui pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo tangente de θ mais θ é. Né? Então, perceba, toda aquela expressão pode ser realmente escrita em termos de uma única função trigonométrica. De forma que a nossa velocidade máxima, ela também pode ser escrita então, vamos lá, velocidade máxima, também pode ser escrita como sendo raiz de tangente de θ mais θ é vezes rg. Então, perceba, né, com esse resultado daqui, a gente consegue ver os dois, né, regimes que a gente já espera
de fato, né, as duas consequências, na verdade, que a gente já espera, que são, primeiro, quando θ é igual a zero, que é o caso da aplicação 4, esse resultado aqui vira o quê? Tangente de θ mais θe vai virar tangente de θe, que é coeficiente de atrito estático, μe. Então ele resgata, né, o caso sem inclinação, como tem que resgatar mesmo, né, óbvio. Né? E, além disso, a gente chega no resultado de que, olha só, né, qual que é a situação, qual que é o ângulo em que a velocidade máxima é maior, digamos assim. O que fala pra gente é que é a situação em que a tangente do ângulo é máxima. Agora, a tangente, quanto mais próximo de π sobre 2 fica o ângulo, mais próximo, né, maior vai ficar a tangente. O que está falando é que quanto maior for a inclinação da estrada, né, quanto maior for esse ângulo θ, mais rápido o carro pode se locomover ali, o que é bem de se esperar, certo? Porque, enfim, ele vai ter que aumentar muito a velocidade dele, né, para poder compensar essa tendência dele de cair, no caso, né? Então, enfim, aqui estão os dois resultados, né, de fato, que a gente espera, ok? Então, tanto de que quanto maior o ângulo, maior vai ser a velocidade máxima, e quando o ângulo for zero, a gente vai resgatar exatamente o caso da aplicação 4. Então, tá aqui, velocidade máxima para qualquer situação, né, seja θ maior ou menor do que o θ é.